Olá, como devem saber, está em curso o recenseamento eleitoral para as próximas eleições de 11 de outubro próximo. E a TV Surdo e seus parceiros estão envolvidos em atividades que visam incentivar a participação de pessoas com deficiência neste processo. Por este motivo, a partir de hoje, o programa da TV Surdo terá em 15 dias um espaço para as organizações envolvidas neste processo e para ativistas sociais que vão analisar a participação de pessoas com deficiência em todo este processo. Para este debate estão convidados representantes do STAI, doutora Crimilda Zandamela, e temos o Dr. Ricardo Morense, que representa o Observatório Moçambicano para a Pessoa com Deficiência, e Lígia Matimbe, que ela representa o FAMOD, Fórum das Associações de Pessoas com Deficiência, que desde já agradeço a presença e por ter aceito o convite da TV Surdo. Começando contigo, Lígia. O processo iniciou a 20 de abril passado e deve terminar a 3 de junho. E que avaliação faz FAMOD da adesão das pessoas com deficiência neste processo? A participação das pessoas com deficiência, a avaliação que temos feito desde o início do processo de recenseamento até o momento é que o FAMOD formou pessoas com deficiência, membros das organizações de pessoas com deficiência em matéria de acessibilidade e auditoria de acessibilidade, observação eleitoral também. E nessas pessoas foram selecionadas alguns membros das associações para serem observadores a nível nacional nos postos de recenseamento durante esse processo. E o FAMOD nas províncias de Maputo, Niassa e Manica. Nessas três províncias, tem lá observadores que estão a trabalhar para aferir a aderência das pessoas com deficiência nos postos de recenseamento. Foram cobridos durante 4 dias de trabalho como observadores, as pessoas com deficiência cobriram 27 postos. E nesses postos foram observados várias situações sobre a acessibilidade das pessoas com deficiência, aspectos arquitetônicos, aspectos ligados a atitudes dos brigadistas, do pessoal da polícia que está lá nos postos de recenseamento sobre a situação das pessoas com deficiência. Foram várias situações, na qual inclui a acessibilidade. Alguns postos mostram sim que tem um pouco, mas não na efetividade, porque alguns postos apresentam rampas, mas 85% dos postos que foram visitados pelas pessoas com deficiência têm lá muitas dificuldades. Muito obrigado, Lígia. Dr. Ricardo Morense, há centros de recenseamento eleitoral inacessível, não é? Para pessoas com deficiência físico-motora. E que impacto desta realidade que pode trazer aos potenciais eleitores com deficiência? Muitos anos depois, estamos a falar de cerca de 14, 15 anos depois, sobre a aprovação do decreto sobre acessibilidade e a ratificação da Convenção Internacional sobre as Pessoas com Deficiência, estejamos aqui a lamentar a limitação do exercício de um direito básico. A questão da participação pública, da participação política das pessoas com deficiência está consagrada na Convenção Internacional sobre as Pessoas com Deficiência, da qual Moçambique é parte. Moçambique ratificou esta convenção. E a participação política das pessoas com deficiência ou na vida pública das pessoas com deficiência não tem que ser uma miragem, tem que ser uma realidade. E esta realidade passa pela construção, pela criação de condições administrativas para que essas pessoas possam participar em pé de igualdade como as outras. As pessoas com deficiência têm que se criar condições, como estava aqui a dizer a Lígia, a questão da acessibilidade. Estamos a falar de uma acessibilidade básica, que é uma acessibilidade em termos físicos. E o decreto sobre acessibilidade é claro em relação a essas situações, não é? E sabido que o processo eleitoral decorre muitas das vezes em escolas e a maior parte dessas escolas não tem acessibilidade. E eu penso que à medida que o processo vai decorrendo é preciso ir corrigindo alguns aspectos. Porque temos acompanhado pessoas ditas normais que se fazem a esses locais de recenseamento
por causa das filas enormes, essas pessoas desistem 1, 2, 3 vezes, acabam desistindo. A situação é pior se tratarmos de pessoas com deficiência, que a sua mobilidade muitas vezes não é autônoma, é uma mobilidade dependente de terceiros. E provavelmente esses terceiros não tenham disponibilidade de tempo para acompanhar a todo momento essas pessoas. Muito obrigado, Dr. Ricardo Morense, Dra. Cremilda, representante do STAI. Faltando alguns dias do fim deste processo, que ações concretas que o STAI levará a cabo para inverter esta situação de falta de acessibilidade nos locais de recenseamento? Dizer que o STAI tem trabalhado com as instituições públicas e privadas. É lá onde estão alocados os postos de recenseamento eleitoral. E estes locais, muitos deles têm estas condições para as pessoas com deficiência. Aqueles locais onde não temos estas condições, os brigadistas de recenseamento eleitoral e os agentes de educação cívica têm apoiado, têm ajudado a estas pessoas a conseguirem recensear. E também estas pessoas têm prioridade. As pessoas com deficiência, as mulheres grávidas, e estas pessoas têm prioridade de participarem logo ao recenseamento eleitoral. Para dizer que todos estão integrados neste processo. Não se exclui a ninguém, todos participam, inclusive até contratamos pessoas também com deficiências, estão a trabalhar na área de educação cívica eleitoral e também estão a trabalhar como brigadistas nos postos de recenseamento eleitoral. E em relação por falar da situação de pessoas albinas, que não aparecem nas fotografias, o que pode ter acontecido e qual é o atual cenário desta situação? Na província de Maputo, nós não tivemos esses casos de pessoas com albinismo não captar a fotografia. E dizer que também as pessoas com deficiência têm recenseado sem nenhum constrangimento. E esta questão do albinismo foi devido ao software que neste momento já está atualizado, e este cenário já está invertido e o recenseamento está a decorrer normalmente e todos eles estão a recensear sem nenhum constrangimento. Lígia, mesmo para finalizar a nossa conversa, que recomendações deixam, tanto para o STAI quanto para as pessoas com deficiência, para que este processo seja mais inclusivo possível? Para uma melhor adesão e participação das pessoas com deficiência, o STAI deve procurar maneiras de reposicionar os postos de recenseamento, principalmente esses que apresentam maior dificuldade, maior barreira. Uma outra recomendação é que pode também recorrer a uma capacitação. O STAI, o CNE, todos os órgãos de comunicação, todos os órgãos órgãos do processo eleitoral devem sim ter uma capacitação sobre a acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência no processo eleitoral. E eu penso que nos próximos tempos a participação das pessoas com deficiência em processos eleitorais vai ser mais eficaz ainda, porque pouco a pouco vamos participando deste processo, como eu disse. Se a TV Surdo está no processo, se o FAMOD e o Observatório são contributos válidos para que as pessoas com deficiência possam efetivamente participar deste processo. O mais importante é que cada um faça o seu trabalho, cada um faça a sua parte, e acredito que o STAI aos poucos vai se profissionalizando e para os próximos pleitos eleitorais a participação das pessoas com deficiência para nós é que tem que ser, que não sejam as mesmas reclamações de hoje, que a questão da acessibilidade seja acautelada com muita antecedência para evitar que as pessoas com deficiência sejam excluídas deste processo. Doutora Cremilda, últimas considerações? Dizer que o STAI está a fazer de tudo para incluir a todos neste processo, porque o processo é de Moçambique e não há exclusão de ninguém. Todos estamos lá para podermos exercer o nosso direito e participarmos naquilo que é a nossa democracia. Obrigado. Muito obrigado, doutora Cremilda Zandamela, que representou o STAI, doutor Ricardo Morense, em representação ao Observatório Moçambicano para
pessoa com deficiência, Lígia Matimbe, em representação do Fórum das Associações de Pessoas com Deficiência, FAMOD, e agradecer por ter aceitado o nosso convite e esperamos tê-lo numa próxima oportunidade. E para si, caro amigo telespectador que esteve em nossa companhia, o nosso muito obrigado. Recordar que este será em 15 dias este debate que vamos refletir em relação ao processo eleitoral em Moçambique. Até numa próxima oportunidade.